Bom dia, paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica anual 2026. Hoje é dia 5 de maio e nós vamos seguir firmes na leitura da Bíblia, do livro de 1 Crônicas. Hoje nós vamos ler capítulo 23, 24 e 25. Então prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal, com concordância, versão Almeida, revista corrigida. O texto de 1 Crônicas, capítulo 23, está escrito assim: sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turno, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza e Jeús e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izá e Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, e para incensar diante do Senhor, e para o servir, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre as tribos de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel e o chefe. E quanto ao filho de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Izá foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Jerias, o chefe, e Amarias, o segundo, e Jaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, os tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé, para louvar e celebrar ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor.
e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24 do livro de 1 Crônicas diz: E quanto aos filhos de Arão, estes foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar. 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e o chefe dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Azoque, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a 11ª Eliasibe, a 12ª Jaquim, a 13ª Upá, a 14ª Jecebeabe, a 15ª Bilga, a 16ª Imé, a 17ª Ezi, a 18ª Eipices, a 19ª Petaías, a 20ª Jesquel, a 21ª Jaquim, a 22ª Gamul, a 23ª Delaías, a 24ª Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, e Isias era o chefe, dos Isarias, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jecamião o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Sami, os irmãos de Mica, Isis, dos filhos de Isis, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, os filhos de Merari da parte de Jazias, Beno e Soão, e Zacur, e Ibre, e de Mali. Eleazar, este não teve filhos. Os filhos de Quis, Meramiel, dos filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, e bem assim como um dos seus irmãos menores, lançaram sortes igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei de Davi, e Zadok, e Aimeleque, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Capítulo 25 do livro de 1 Crônicas está escrito: E Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José e Netanias e Assarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Izere, Jesaías, e Assabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias, e Uziel, e Sebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Eliata, e Gildate, e Romante, Ezé, e Josbecasa, e Malote, Oti, e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei das palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas.
Todos eles estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf, Jedutum e Emã, e era o número deles juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda, a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. E a terceira, a Zacu e seus filhos e a seus irmãos 12. A quarta, a Isri e seus filhos e a seus irmãos 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta, a Buquias e seus filhos e seus irmãos 12. A sétima, a Gessarela e seus filhos e seus irmãos 12. A oitava, a Jesaías e seus filhos e seus irmãos 12. A nona, a Matanias e seus filhos e seus irmãos 12. A décima, a Simei e seus filhos e seus irmãos 12. A undécima, a Azarel e seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima, a Sabia e seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª, a Subael e seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª, a Matitias e seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª, a Jerimote e seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª, a Ananias e seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª, a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª, a Anani e seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª, Malote e seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª, a Eliade e seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª, a Alti e seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª, a Gildate e seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª, a Maziote e seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª, a Romante, Ezé e seus filhos e seus irmãos 12. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome, agradecidos, ó Pai, por este momento, essa leitura, meu Pai. Gratidão por cada palavra lida, por cada letra lida, por cada versículo, meu Pai, lido. Retira de nós toda distração, toda dúvida, toda resistência. Nos dá os coração, meu Pai, quebrantado, sensível, obediente à tua voz. Nos cobre com o poder do teu sangue neste dia, nos reveste com o teu poder, nos dando a graça e a proteção divina da tua alegria. A tua alegria é a nossa força. Concede bênçãos, toda sorte de bênçãos sobre nós durante esta semana, durante este dia, manifestando a tua glória, meu Pai, na vida do teu filho, da tua filha, tocando a tecla da necessidade, todo mal que se levantar, caia por terra em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a cada um. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão o Senhor em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilhe este vídeo, hype esse vídeo, clica no shopping do canal, deixa nos comentários, eu estou firme na palavra, aleluia. E no mais, meus queridos, que Deus abençoe a todos, aleluia. Um forte abraço, beijo está lá no coração de todos e até o próximo vídeo.